Senhoras e senhores, eu sou o Alan Conte e sejam bem-vindos a mais um episódio do ConteCast Praticando Ideias. Nós nascemos para compartilhar aprendizados e conectar conhecimentos. Você nos encontra em contecast.com.br. Gostaria de agradecer demais, primeiramente a Deus, depois minha família, meus amigos, meus parceiros, porque sem eles nada disso aqui estaria acontecendo. Agradecer demais ao João, obrigado João, nosso produtor, e a Caribou Filmes, que é onde a gente está gravando, neste estúdio maravilhoso na cidade de Rio do Sul. Tamo junto, obrigado. E hoje estou com uma pessoa muito, muito especial. Ela que é especialista em vendas via Marketplace, como Mercado Livre, como a Shopee, como a Shein, nem ele disse, Shein, como a Amazon, Magazine Luiza, e também ele é embaixador da Americanas Marketplace. Seja muito, muito, muito bem-vindo, Bruno Darout. Pô, obrigado, Alan. Muito obrigado. Inclusive, o ambiente é realmente maravilhoso, cara. Oportunidade imensa estar aqui compartilhando conteúdo com vocês. Tamo junto, tamo junto. Obrigado também pela presença. E além de tudo isso aqui que eu falei, né, toda essa parte especialista, essa parte profissional. Essa é a parte bonita, né? Quem é Bruno Darout além disso aqui tudo? Legal. O Bruno Darout é um apaixonado por venda online, movido por um propósito muito claro. Eu vejo muito claro isso em você, a questão de propósito. E, basicamente, a gente tem como propósito ajudar a desenvolver pessoas e negócios digitais por meio de educação, gestão e tecnologia. Eu, basicamente, entendo que eu sou um grande agente transformador na vida das pessoas e que eu utilizo o Marketplace como meio para ajudar a acelerar realmente os negócios. Que bacana, que massa ter essa clareza, né? Difícil chegar nesse nível. E para falar a verdade, essa clareza ela veio, não foi da noite pro dia. Eu acho que essa clareza ela começou a ficar mais claro, principalmente o ano passado. Eu tive a oportunidade de participar, fazer uma consultoria com uma pessoa que já estava trabalhando numa corporação muito maior e que, quando eu fiz a consultoria com ela, o objetivo principal era vender mais. No final da consultoria, ele falou, cara, para você vender mais, tem que entender o porquê que você está vendendo, porquê que você está trabalhando. E aí que a gente voltou para uma coisa que é o propósito, né? Antes eu acreditava que o que eu chamava de missão, eu achava que era, de fato, o propósito. E eu comecei a distinguir as coisas e isso fez com que, de fato, a gente conseguisse crescer de uma forma muito mais rápida. E essa clareza me fez com que os caminhos fossem se abrindo, para falar a verdade. Que massa, que massa. Parabéns, parabéns demais, porque é uma maturidade, uma sabedoria muito grande. E a história do Bruno para chegar até aqui hoje nessa cadeira, como é que foi desde o começo? O que estudou, onde trabalhou, o que fez, onde mora, enfim. Legal, uma trajetória de sucesso. Inclusive, fico muito feliz de estar aqui com você, porque você faz parte da minha trajetória profissional. Eu nasci aqui em Rio do Sul também, fui criado no interior de São Paulo. Minha mãe e meu pai, eles se casaram muito cedos e meu pai é caminhoneiro. Minha mãe, ela arrumava as casas, era doméstica e, basicamente, ele pegou a minha mãe, foi para o interior de São Paulo e, obviamente, eu fui junto. Com 16 anos, eu tive a oportunidade de voltar a Rio do Sul. Até, inclusive, uma história bem engraçada, porque eu voltei para Rio do Sul para morar com o meu avô, mas meu avô não iria morar comigo. Daí eu falei, poxa, avô, como assim? Ele me deu a oportunidade de eu morar com ele, mas ele não iria morar comigo. E daí eu fui a fundo e entender o porquê que ele não iria morar comigo e ele falou que tinha uma namorada. Uhum. E a minha avó já faleceu e tal, daí ele começou a namorar e daí, no final das contas, ele cedeu a casa dele para eu morar. Isso com 16 anos. Nessa época, eu trabalhava na parte da noite. Eu vim para cá praticamente com R$500 que minha mãe me deu. Na realidade, foi R$300. E esses R$300 não durou, assim, 15 dias. Daí, basicamente, fui trabalhar de garçom na parte da noite e na parte da manhã eu estudava no Paulo Zimmermann, que é uma escola municipal no centro da cidade, inclusive na frente da igreja, igreja maravilhosa aqui de Rio do Sul.
E na parte da tarde eu fazia técnica de administração. Então a rotina ela era bem pegada, mas eu sabia que tudo que eu estava plantando eu ia colher, né? Obviamente sem acelerar mais do que era possível e obviamente sempre com uma fé que o amanhã seria ainda melhor do que ontem, mas não tão bom quanto o outro dia que estaria por vir. Basicamente eu fiz faculdade na Unidade, uma faculdade aqui de Rio do Sul também, de administração. Nessa jornada de eu me formar em administração, eu saí da onde eu estava trabalhando como garçom, fui trabalhar numa transportadora. Nessa transportadora, eu me conectei com uma pessoa que futuramente iria abrir um e-commerce e que basicamente foi a jornada que eu segui após sair da transportadora, que foi trabalhar com essa pessoa que eu me conectei na transportadora para trabalhar nesse e-commerce. A minha jornada com o e-commerce, ela começou praticamente há 10 anos atrás. E foi uma jornada onde, basicamente, primeiramente, eu trabalhei dentro de uma operação de e-commerce. Essa operação, ela cresceu com o canal próprio, a loja virtual, e ela também tinha o canal de marketplace. Quando eu recebi a proposta para trabalhar dentro desse e-commerce, eles me titulavam como gerente de e-commerce, mas no final das contas o que eu fazia era a gestão do canal de marketplace. Foi a minha primeira conexão com o Mercado Livre. E ali eu já percebi o que hoje eu vejo nos nossos clientes. A paixão de você realmente dar atenção para um canal que vende sozinho, né? Entre aspas, vende sozinho. De fato, você tem que dar uma atenção e essa atenção ela vai fazendo com que o algoritmo vá te ranqueando dentro da plataforma. A jornada nesse e-commerce ela foi super produtiva, só que, infelizmente, esse e-commerce chegou a falir. E quando aconteceu essa situação do e-commerce falir, como eu era um cargo de gerência, eu fui desligado. Foi a primeira e única vez que eu fui desligado de uma empresa. Eu confesso para você que fiquei arrasado, porque eu sempre trabalhei como se a empresa fosse minha. Então, quando a empresa quebrou, eu falei, cara, puta, quebrei a minha empresa, como assim? E o destino, ele sempre conspirou a meu favor. Na época, por conta da minha jornada profissional, eu tive uma outra pessoa que já havia trabalhado comigo e que ela também tinha um e-commerce e ela me ofereceu uma proposta para ir trabalhar com ela, mas me pagando praticamente metade do que eu recebia, só que com uma oportunidade imensa, que foi um curso de design. E, basicamente, através desse curso de design, eu sempre fui um intraempreendedor. Eu sempre fazia internamente as coisas, trabalhando como a empresa fosse minha, e quando me deram essa oportunidade de ter esse curso de design, eu comecei a oferecer esse serviço de design para pessoas próximas. Tipo freelancer, Photoshop, era o quê? Cara, era tudo que um sobrinho fazia, entendeu? Então, a gente fazia, na época, eu fazia logo, fazia post para rede social, Mas fazia plataforma cartão era de visita. Photoshop. Photoshop e Corel. Ok. Né? E, basicamente, chegou um determinado momento da minha jornada que eu pensei, poxa, eu preciso empreender. Eu já estou gerando mais oportunidade de ganho com o trabalho freelancer do que o meu trabalho próprio. Quando eu emanei isso para o mundo, ele voltou para mim com uma oportunidade que foi entrar na aceleradora comercial, que inclusive a gente trabalhou juntos lá. E nessa oportunidade, eu basicamente realmente comecei a empreender. Até então, eu era um cara CPF, que fazia um trabalho freelancer. Quando eu tive a oportunidade de entrar nessa aceleradora comercial, eu tive que abrir o meu MEI, né? Aí é uma trajetória bem interessante, porque você fez parte disso, né? E a jornada, ela foi super construtiva para ambos os lados. E eu acho que quando você vira uma chave na cabeça do empreendedor, que ele realmente tem capacidade de empreender, ou você faz uma proposta para que ele se torne seu sócio, ou se não é inevitável que ele saia da operação. O que aconteceu no advento da pandemia, né? A pandemia, ela veio com uma força
de mudança de hábitos enorme, um impacto no modelo de varejo e que lá atrás quem basicamente tinha mais visão em relação a como iria se comportar, basicamente teve um diferencial nessa jornada que se deu a partir principalmente de 2020. Perfeito. Né? E só para contextualizar o pessoal, e-commerce é vendas online, né? Vendas de produtos, serviços, etc. Mas é vendas, nesse caso do Bruno, é produto, né? Uhum. Então, venda de produto online, seja loja virtual própria ou através de marketplace. Uhum. Marketplace são grandes grupos ou grandes redes ou grandes plataformas que já possuem tráfego de gente ali dentro e a gente pode oferecer o nosso produto para estar lá dentro e eles cobram uma comissão para a gente colocar o produto lá. Caso Exatamente. venda. Caso venda. Se não, tá lá free. Se não vender. Exatamente. Então, só para dar esse contexto. E é super importante isso. Eu acho que até debater a questão que hoje toda e qualquer venda online, ela é considerado, basicamente, seja produto ou serviço, um bem que você pode negociar, por exemplo, pelo WhatsApp. Geralmente o pessoal pensa que e-commerce é só você ter uma loja própria ou você vender no canal de marketplace. Hoje uma venda via WhatsApp é uma venda via e-commerce. Entendi. Independente da plataforma, mesmo que se ela seja online. Do direct, no TikTok. Exatamente. Enfim. Rede social. Uhum. Geralmente, quando você faz uma pergunta, quando foi a última vez que você comprou online? Uhum. Geralmente, a pessoa imagina, poxa, qual foi a última vez que comprei no e-commerce, num site próprio, numa loja virtual, ou comprei no marketplace? E a pessoa acaba se esquecendo que toda e qualquer negociação que ela faz, por exemplo, pelo WhatsApp, é uma negociação de e-commerce utilizando uma plataforma digital. Reservei... Né? O iFood, por exemplo. Um carro no Uber, reservei um Airbnb no aplicativo. Isso tudo é transações de e-commerce. Inclusive, os números do e-commerce, eles são surreais. E se você for parar para analisar, apostas esportivas também entra como e-commerce, por exemplo. Uhum. Bacana. E vamos voltar um pouco na história. Quando que virou a chave de sair de dentro dessa aceleradora comercial? Cara, não sei se tu saiu direto para São Paulo ou não, mas eu sei que tu agora tá em São Paulo. Exatamente. Como é que foi essa trajetória, assim, de sair ali? Porque ali tu tava num conforto, tu tava tocando várias coisas ao mesmo tempo, então tu tinha teu trabalho ali que gerava umas demandas, tu tinha outros clientes, né, não vou dizer por fora, porque era tudo como prestador de serviço, então tinha mais clientes além dessa aceleradora que tu tava cuidando. Confesso que não. Ali eu focava somente na aceleradora. Tá. Eu acho que a virada de chave foi quando eu tive a visão de trabalhar com e trabalhar para. Eu acho que essa é uma ótica bem importante, foi uma virada de chave. Quando eu percebi que eu estava trabalhando para tal empresa, eu falei, cara, putz, eu talvez sou um CLT aqui, ou eu tenho um modelo de negócio que eu não se sustento sozinho. Quando eu olhei para o lado e falei, cara, estou trabalhando com tal pessoa, basicamente eu comecei a entender que o meu modelo de negócio, ele conseguiria andar sozinho sem estar vinculado a tal pessoa. Que foi uma aposta de muito risco, né? Confesso que eu, obviamente, me preparei financeiramente para isso, mas quando você é uma empresa, né? Você é um MEI, você sai de uma empresa que está prestando serviço, você sai com uma mão na frente e outra atrás e tchau e benção, né? Perfeito. E, basicamente, foi o que aconteceu. Na época, o Mercado Livre, ele me convidou para ser parceiro oficial num projeto que estava embrionário no Brasil, que eles já tinham implementado em outros países e que foi um sucesso. Quando eles identificaram o potencial que o canal de venda online iria ter perante a pandemia e pós-pandemia, eles falaram, cara, a gente precisa chamar gente que realmente entende do assunto e que está junto com a gente. Como eu tive a oportunidade de me conectar com o Mercado Livre, até inclusive por intermédio da aceleradora, basicamente as coisas começaram a se abrir para mim. E eu me lembro até como se fosse ontem, cara. Eu ficava com receio assim, falei, cara, putz, será que eu peço para sair ou não peço para sair? E no final das contas, eu entendi que você trabalhar por dinheiro te trazia uma felicidade momentânea. Quando eu percebi que essa felicidade ela estava ficando para trás, eu comecei a repensar o que eu realmente queria.
E quando eu comecei a repensar o que eu queria, fez com que eu tomasse a decisão. E até essa oportunidade que o Mercado Livre me deu, ela não foi de me gerar clientes, mas ela foi de me gerar leads, oportunidades de negócio. E basicamente, como eu não tinha cliente, e eu precisava criar cases de sucesso além dos que eu já tinha trabalhado, eu simplesmente liguei para essas empresas e basicamente ofereci o serviço de graça para elas, para que eu pudesse, primeiro, validar o que eu achava que eu sabia e, segundo, criar a base de clientes para prospectar outros potenciais clientes. E na época o Mercado Livre também estava me cobrando muito essa taxa de conversão dos leads que eles me passavam para os clientes que eu fechava. Então, na primeira rodada, assim, eles me passaram 3 clientes, eu fui lá e fechei os 3. Eles olharam e falaram, cara, esse cara tá bem rápido, vamos passar mais 4. Daí passaram mais 4. Eu fui lá e fechei todo mundo também. Daí eu fui explicar para eles, olha, pessoal, tô fechando 3 meses de graça, se o cara tiver resultado, a gente vai renovar. E daí, basicamente, eles, tudo bem, não tem nenhum problema, e foi a estratégia que eu fiz para bater os primeiros clientes. E vamos um passo, porque eu ainda não entendi como que o Mercado Livre te encontrou. Então, assim, tu estava dentro da aceleradora comercial, atendendo alguns clientes da aceleradora, e esses clientes já tinham contas no Mercado Livre, e tu estava ali prestando esse serviço dentro desses 3 stakeholders. E aí, em contato com o Mercado Livre, através, sei lá, de cursos, etc., tu achou um canal que tô aqui, tô vivo, me chamem, quero entrar nesse projeto. Vamos entrar no detalhe. Dentro da aceleradora, a gente atendia indústrias e, basicamente, eu tive a oportunidade de atender uma indústria inicialmente, que, basicamente, posso citar nome, né? Pode, fica basicamente, a Veda Motors é um grande player, fabricante, inclusive aqui de Santa Catarina, de Lontras. E na oportunidade de atender eles, eu entendi que para que eles pudessem performar dentro dos canais de marketplace, o primeiro passo que a gente teria que fazer é um estudo de mercado. E, obviamente, a categoria de auto parts é a categoria que, na época, era a categoria com mais anúncios dentro do Mercado Livre. Como a Vera Motors já tinha um potencial, um reconhecimento, uma autoridade no nome, eu basicamente me desdobrei para me conectar com pessoas internas dentro do Mercado Livre, apresentar que a gente não tinha qualquer vendedor, a gente tinha uma grande indústria, inclusive uma indústria com sócios globais, e que basicamente a gente tinha que ser tratado de uma maneira diferente como uma loja oficial. Perfeito. E foi uma batalha imensa, assim, porque hoje existem pré-requisitos para você se tornar uma loja oficial. Na época, você precisava primeiro ter algum contato que te ouvisse, e o que você falava basicamente fazia você evoluir ou não para uma reunião de avaliação do time de marcas dele, se fazia ou não sentido. Na época, eu me lembro que o LinkedIn foi a minha arma ali para alcançar as pessoas dentro do canal. Como eu já tinha esse know-how de prospecção, eu basicamente atirei literalmente para todo lado e, graças a Deus, uma pessoa me ouviu. Essa pessoa, ela me deu abertura para ir até a Melicidade, que fica em Osasco, em São Paulo. Foi, cara, surreal, assim, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de visitar uma empresa tão grande quanto o Mercado Livre, e nessa oportunidade eu não pensei 2 vezes. Apresentei basicamente a empresa e apresentei o que eu fazia. E apresentei, inclusive, qual empresa eu estava representando, que era a aceleradora comercial. Perfeito. Entendi. Agora tu fez a conexão lá dentro com os caras, direto na fonte. Exatamente. Mas aí vai da tua percepção e sacada no momento certo, na hora certa, na oportunidade, né? É incrível o quanto o destino ele conspira a nosso favor quando o propósito é claro. Mesmo que hoje eu falo que o propósito é aquilo que eu mencionei no início, na época, intrinsecamente, eu já sabia o que eu queria. Geralmente, não é que geralmente, sempre, né? O propósito está dentro da gente. A gente que não ainda, em alguns casos... Não se descobre, não consegue palavras para descrever realmente o propósito, né? Do caramba. E aí você se torna especialista, vai para o Mercado Livre, começa a receber leads e tudo mais. Então, a trajetória ela foi bem turbulenta no início, porque basicamente o que aconteceu em 2020? A gente saiu de uma base assessorada de 150 mil para 4 milhões por mês. E basicamente
o que eu fiz para alcançar isso? Eu simplesmente comecei a trabalhar para muitas empresas por 3 meses de graça. Então, o Mercado Livre não parava de me passar lead em 2020, eu só estava colocando o cliente para dentro. Chegou numa hora que eu falei, cara, eu não consigo atender todo mundo, a gente tem que crescer, e eu comecei a contratar pessoas. E quando eu comecei a contratar pessoas, eu comecei a perceber que trabalhar de graça não é um bom negócio. É maravilhoso para você aprender, mas se você não toma cuidado, esse aprendizado ele pode, obviamente, matar o seu negócio. E você ainda é aqui em Rio do Sul? Aqui em Rio do Sul. Certo. Aqui em Rio do Sul. Eu fui embora de Rio do Sul em 2022. Ok. Basicamente, em 2021... eu estava em 2020, né, terminando, 2020 a gente basicamente estava com 4 pessoas no time. Essas 4 pessoas, elas me deram muito mais escalabilidade para atender mais vendedores, só que teve uma situação até delicada. Eu acho que, como eu sempre fui uma pessoa muito solícita, eu confesso que é muito difícil eu falar não, sabe? É até algo que o empreendedor ele tem que aprender a dizer não, porque senão, de fato, você fica atolado com querer ajudar todo mundo. Perfeito. E no final de 2020, eu notei que muitas pessoas que eu estava prestando serviço eram pessoas pequenas. E tinha uma parte minoritária que era maior e que, por incrível que pareça, me dava menos trabalho e mais resultado. Então, a virada de chave em 2021 foi começar a dizer não para projetos menores. Né, pequenos vendedores que estavam basicamente saindo do zero para começar a operação. Então, um ano depois, vou colocar assim, você começou a entender o seu cliente ideal. Exato. Inclusive, obviamente, como a gente tem um propósito muito claro de ajudar a desenvolver pessoas e negócios digitais, eu não simplesmente falava não para ela. Eu simplesmente falava não para a consultoria. É aí que nasceu um braço de educação, onde a gente começou a qualificar um pouco melhor o vendedor que a gente quer atender na consultoria. Porque, de fato, o nosso ICP é o cara que quer crescer com vendas através do marketplace ou com e-commerce, né? Só que o ICP da consultoria é vendedores que faturam já um determinado patamar. Perfeito. Entendeu? Aí tu cria dentro... A gente acho que nem chegou nessa parte, mas o nome da empresa do Bruno é BD Consultoria. E dentro da BD Consultoria nasce BD Cursos... BD Academy, nasceu em 2021. Inclusive, eu comecei a criar os nomes de BD por conta até do próprio Mercado Livre. Eu percebi que o Mercado Livre, ele tem... quando a gente fala Mercado Livre, o que vem na cabeça é a plataforma, né, o marketplace. Só que Mercado Livre é o nome do grupo que tem outras unidades de negócio. Além do Mercado Livre, que é a plataforma, e também é o nome do grupo, a gente tem Mercado Envios, Mercado Pago, Mercado Shops. O Play agora. Mercado Play. E basicamente essa foi a mesma estratégia para a criação dos nomes da minha empresa. Eu costumo falar que eu não fui muito criativo no nome, mas a empresa funciona muito bem. BD é de Bruno Darout. É de Business Developer. Por coincidência, é Bruno Darout também. Hoje a gente tem 4 unidades no grupo. Nós nomeamos também um nome para o grupo, é BD for You. E dentro desse grupo a gente tem não somente a consultoria, que é especialista em vendas via marketplace, mas também temos um braço de educação online, que é a BD Academy. Temos um braço de agência de marketing. Isso é bem importante, porque quem vende no marketplace talvez não tenha a mesma consciência de quem vende através do e-commerce. A agência que nós temos é especialista em vendas via e-commerce, tá? E a gente faz implementação e aceleração desses vendedores através de plataformas como Mercado Shops, que é do grupo do Mercado Livre, Tray, Loja Integrada, Nuvem Shop, Magazord, Biz2Biz, entre outras plataformas. Não deixando de citar a cerejinha do bolo, talvez a empresa que eu mais... não que eu sou mais apaixonado, mas que por eu... gostar muito de tecnologia, eu vejo muito potencial dentro dela, que é a BD Analytics. É um SaaS que ajuda o vendedor a fazer gestão
dentro do canal de marketplace. A gestão das vendas dele. Exatamente. Gestão das Tá. vendas e do negócio dele. Uhum, entendi. Bacana. Como se fosse um RP. Exatamente. A gente não se titula como um RP, porque a gente não faz emissão de nota fiscal, a gente não faz controle de estoque. Basicamente, a gente pluga no RP e pluga também no marketplace com o objetivo de gerar dados e ajudar o vendedor na tomada de decisão. Bacana. E como funciona assim, Bruno? Quem quer, sei lá, entrar no Mercado Livre ou no Marketplace? Quais são os requisitos iniciais? Eu só preciso ter um CNPJ, ter produto e querer. Como é que é isso? Cara, é muito simples. Para falar a verdade, o Mercado Livre ele veio para descomplicar esse processo que é a venda online. Para a gente talvez explicar como vender no Marketplace, é interessante a gente entender a dinâmica da venda online. Hoje, para você vender online, você precisa de sistema, você precisa de operação e você precisa de estratégia. Então, simplesmente a pessoa criar uma conta ou ter um CNPJ talvez é a ponta do iceberg, mas por trás ali tem muita coisa que ele tem que pensar. Dentro do âmbito sistêmico, a gente tem uma figura que é o RP. O RP, como você citou, é uma ferramenta de gestão da empresa. Eu costumo falar que o RP é o coração da empresa, ele que vai nortear as demais informações para os outros cantos, né? E basicamente o RP ele se conecta com o marketplace ou basicamente você pode, se necessário, utilizar um hub. O hub ele é uma ferramenta que nasce para a gestão dos anúncios dentro do canal de marketplace. O RP é para fazer a gestão da sua empresa. Alguns RPs têm essa capacidade atualmente de fazer a integração direto. Outros, de acordo com a complexidade da gestão dos seus anúncios, faz sentido você ter um hub também. Para concluir esse lado sistêmico, eu acho que é legal a gente compartilhar sobre plataforma também. A plataforma é basicamente um local onde você vai ter o seu e-commerce próprio, tá? A plataforma, muitas vezes, ela também tem integrações para basicamente mandar os produtos para marketplace. É comum a gente ver hoje as empresas, principalmente de tecnologia, querendo fazer de tudo para ganhar mercado. Então, basicamente, a gente vê RP fazendo trabalho de hub, plataforma fazendo trabalho de RP. Mas no âmbito sistêmico, talvez é isso que a pessoa precisa, de fato, pensar para começar a vender online. No âmbito operacional, a gente tem, basicamente, pessoas hoje na base que a pessoa trabalha sozinha e ela vende mais de 100 mil dentro do Mercado Livre. Então, você não precisa ter necessariamente uma quantidade de pessoas muito grande. Você consegue começar você mesmo trabalhando. Obviamente que quando a empresa vai crescendo, você não pode ficar lá no operacional. Você vai ter que pensar lá no outro âmbito que a gente comentou, que é o estratégico, né? E é fato que no início da empresa, a pessoa ela começa a fazer de tudo, mas nesse âmbito de operação, é importante que ela desenhe processos e, obviamente, entenda gargalos que ela tem nos processos e contrate pessoas para dar mais escalabilidade. Entendeu? Entendi. O que eu vejo muito de mercado e estatisticamente falando, é a quantidade de e-commerce que abrem e que fecham, né? Ou Cara, que fato. abrem, acreditam que colocar os produtos lá e fazer 2 anúncios no Instagram vai resolver a vida e depois ele pega tráfego automático, traciona automaticamente, decola, vai embora. Mas não é assim que funciona, Bruno. Muito pelo contrário. Essa é a estratégia que você fala, né? Inclusive, um número que é alarmante é a quantidade de empresas que fecham no Brasil. A gente não está falando só de e-commerce, a gente está falando de CNPJs. No ano passado, para você ter uma noção, foram mais de 2 milhões de CNPJs. E o que é mais assustador é que, comparado a 2022, a gente está falando de um crescimento de 25%.
E o motivo da mortalidade dessas empresas é falta de capacitação, falta de planejamento e falta de gestão. Então, acho que essa visão de olhar para esses pilares que são os grandes motivos de mortalidade, ele serve tanto para e-commerce quanto para marketplace. No âmbito da venda online, geralmente as pessoas elas acham que é fácil vender porque é diferente de uma loja física que você tem que pensar no local, que você tem que pensar na estrutura, que você tem que contratar pessoas, que você tem que contratar basicamente Limpeza, marketing, ar-condicionado, água, papel higiênico. Exatamente. E no e-commerce ele não muda, o modelo de negócio ele é um só, você está comprando e vendendo, então ele não muda. A única coisa é que ele se adapta à forma que ele é consumido, né? Então, no online, você tem custos que você não tem na loja física, como, por exemplo, a gestão, basicamente, de tráfego para o canal, né? E aqui acho que tem um grande gap, uma oportunidade imensa, é que a maioria das pessoas que fecham, elas geralmente criam um negócio, elas são apaixonadas por um produto e colocam o produto vender na internet e quer que o produto venda. A estratégia adequada é você basicamente fazer uma análise de mercado, entender as oportunidades que você consegue surfar e aí sim você criar um plano de negócio para implementar a introdução no canal de venda online, entendeu? Entendi perfeitamente. Não deixa de ser um novo negócio, não deixa de ser um business que vai ter que ter gente, né? Não adianta, vou montar uma loja aqui, eu pego uma plataforma aí, qualquer tecnológica, e à noite eu vou atender as minhas vendas, né? Isso é interessante porque a gente atendeu já diversos vendedores que eles passaram por um processo de transição de carreira. É fato que você ter um e-commerce te dá muito mais trabalho do que você ter uma conta dentro de um marketplace. Só que o marketplace, não só pela facilidade, mas basicamente o ecossistema que você tem para você fazer a venda. Porque quando você quer ter um e-commerce próprio, você não só precisa pensar em plataforma, mas você precisa pensar nos dois grandes motivos de taxa de conversão e também de taxa de rejeição de um site, que é basicamente frete, então meio de envio e meio de pagamento. Então isso é super importante que quando você vai criar uma operação de e-commerce, você fique atento. Porque não é somente ter uma plataforma. Você tem que ter uma plataforma e tem que ter um meio de pagamento e um meio de envio que funcione muito bem. Isso eu costumo dizer que é 50% da venda. Os outros 50% é a apresentação da oferta. Então, basicamente, a apresentação de oferta não é somente o arroz com feijão, que é cadastrar título bem feito, imagem bem feita. É realmente você analisar a oferta perante o mercado. Porque quando você tem um e-commerce próprio, você está concorrendo com grandes players que são os marketplaces. Por isso que, para quem está iniciando, eu não recomendo que você não deixe de focar no e-commerce, mas que você comece com o marketplace. Porque no marketplace você já entra numa plataforma que tem, primeiramente, meio de pagamento integrado e meio de envio. Então, esse 50% você já caminha. E custo zero, se tu não vender. Zero. Custo zero se você não vender. Isso é super importante reforçar, porque diferente do e-commerce, que você não paga comissão, né? Obviamente, de acordo com a plataforma, você não paga comissão. No marketplace, a cada venda que você faz, você tem a comissão. E aquela história de, tipo, sei lá, vou vender aqui algo muito diferente que, sei lá, o marketplace ainda não identificou que é uma oportunidade para ele, daí eu começo a vender pra caramba essa xícara preta e não existe, e ele olha e ele vai lá e ataca meu fornecedor e ele vende por ele mesmo. Como é que tá isso? Existe ainda? Existe. Na realidade, esse modelo que você comentou é um modelo 1P, né? Para o pessoal entender, esse modelo 1P é um modelo onde o próprio marketplace, ele vai lá, compra o produto do fornecedor e ele utiliza o canal dele para fazer a venda. Originalmente, o Mercado Livre ele é 3P. 3P significa que ele tem o ambiente e ele deixa esse ambiente para que os próprios vendedores forneçam os produtos e atuem dentro da plataforma. E é inevitável esse trabalho de 1P,
Porque hoje no Brasil a gente tem diversos marketplaces. Basicamente, eles ficam brigando entre si. Então, se determinado marketplace não tem vendedores que têm capacidade de ganhar o concorrente, ele tem que se posicionar, porque senão ele perde mercado. Entendeu? Entendi. E além do 3P e 1P, que até você comentou sobre esse processo do marketplace ver que você vende, isso é muito comum, por exemplo, em marketplaces como a Amazon. Eles olham o que você vende, se fizer sentido para eles, eles começam a vender. Tem marketplaces que eles nasceram no 1P e depois se tornaram 3P. Um exemplo, além da Amazon, é a própria Americanas. Tem outro exemplo também que é o próprio Magazine Luiza. Grande parte dos marketplaces, eles inicialmente começaram com 1P e depois foram para o 3P. O Mercado Livre, ele fez o trabalho inverso. Ele começou no 3P e hoje a gente percebe uma atuação mais direta também no 1P, mas, como eu disse, super compreendida por conta de se ele não vender, o canal concorrente vai vender e vai, obviamente, pegar esse share de mercado. Interessante, mas quer dizer então que o Mercado Livre vende dele mesmo direto, então? Dele. Hoje o Uau. Meli, para você ter uma noção, eles devem ter umas 12 contas oficiais. Inclusive, tem entendi. uma conta que foi muito estratégica. Poucas pessoas olham com bons olhos, né, o 1P, mas às vezes ele faz com que o jogo vire para o marketplace. Uma categoria que, inclusive, na pandemia aumentou muito foi a categoria de CPG, que é de supermercados. Nessa época, o Mercado Livre ele criou uma operação chamada Basic, e que ele vende produtos de supermercado com marca própria, entendeu? Uau, interessante. Interessantíssimo. Estratégica pesada, né? Porque o tráfego inteiro tá ali dentro. Exatamente. Ninguém tá olhando para aquilo, ele olhou a oportunidade, vou trazer a rentabilidade full para mim, entendeu? O contexto é que aí é uma ótica, é muito arriscado o modelo 1P. A gente viu até a própria Americana sofrendo muito com esse modelo, porque comprou muito, tinha muito produto em estoque. Quando você tem estoque, você não vende, você tem dinheiro parado. Quando você tem um ambiente de 3P, você não tem estoque, entendeu? Então, você vende aquilo que os vendedores disponibilizam na plataforma. Então, esse caminho do 1P... hoje, como eu estou bem mais próximo do Mercado Livre, eu entendo que é um caminho que eles não necessariamente querem fazer, mas em alguns momentos é necessário. Interessante. Até para compartilhar, acho que é bem legal, o movimento do 1P, ele tem crescido, mas outro movimento que tem crescido de forma muito rápida é o D2C, que é o Direct to Consumer, que é basicamente a indústria indo direto no canal de marketplace. Hoje, não só o Mercado Livre, mas os outros marketplaces, entendendo que o 1P ele tem sim os seus riscos, eles começaram a incentivar de uma maneira muito agressiva a inclusão da indústria dentro do canal de marketplace. E aí tem uma grande oportunidade da minha jornada, né? Que foi lá atrás começar com indústrias. Trabalhar com indústria dentro do canal de marketplace é totalmente diferente do que você atender um revendedor, né? Ou um distribuidor que atua dentro desse canal. Nossa, muito sentido. E como é que funciona e o que é o fulfillment? Ótimo. O fulfillment, ele basicamente é um nome difícil, mas que hoje boa parte das pessoas já conhece como full, que é um modelo de envio onde o Mercado Livre faz toda a logística. Hoje a gente fala fulfillment, obviamente remete ao Mercado Livre, por ele ser o maior e-commerce da América Latina e ele ser praticamente pioneiro nessa ação de entregar rápido. Mas é comum hoje todos os marketplaces terem fulfillment. A Amazon, inclusive, ele tem mais centro de distribuição de fulfillment no Brasil do que o próprio Mercado Livre. Só qual que é a diferença? A maioria dos CDs de fulfillment deles são do 1P. Né? Entendi. A Magazine Luiza também tem o fulfillment. Inclusive, o Magazine Luiza, ele se destaca porque ele é o único marketplace que tem um fulfillment para produtos pesados. O fulfillment, ele é toda uma operação logística que é basicamente cuidada pelo canal de marketplace. Desde o processo de embalar o produto, enviar o produto e prestar o atendimento pós-venda. Então, por exemplo, eu estou importando
algum tipo de produto da China, vem pelo porto, do porto vai direto para esse galpão de fulfillment. Se você preparar o material, sim. Porque ok. para você enviar para o fulfillment, você tem que gerar etiquetas. Isso todos os marketplaces geram, né, as etiquetas para você basicamente enviar direto para o canal do fornecedor. Ele já vai estar guiado para lá, porque quando chega lá deve ter uma operação de robótica, RFID, tecnológica para Extremamente tecnológica. organizar todo esse estoque. Exato, mas é importante, eu costumo falar que o fulfillment é o sonho que pode virar um pesadelo. Porque, de fato, você vender e, basicamente, o marketplace cuidar de toda a operação logística é literalmente um sonho. Mas por que eu digo que ela pode virar um marketplace? Porque É um pesadelo. é um pesadelo. Porque, basicamente, o fulfillment ele tem custos, né? Custo de armazenagem, custo de estoque prolongado, tem custo de embalagem, tem diversos custos que, se você não tomar cuidado, o produto vai para lá, ele fica custoso. Eu recomendo que você faça o envio para fulfillment de produtos que têm alta volumetria de vendas. Giro. Bastante giro de vendas. Entendi. Cara, e o que é esse movimento aí da Shopee no Brasil? Como é que tu vê isso? Porque, sei lá, 2 anos pra cá? Cara, é 3? incrível o quanto eles cresceram rápido e eles aproveitaram uma oportunidade de mercado que foi... temos um gap enorme de produtos de ticket baixo que geralmente eles são comprados em lojas que antigamente eram R$1,99, hoje é R$10,99, R$15,99, R$20,99. Enfim, eles começaram a trazer esse movimento de vender produtos baratos pelo marketplace. E mais do que isso, hoje o marketplace ele é um dos principais buscadores de produto. A Shopee, quando ela veio para o Brasil, ela veio numa proposta de ser um marketplace de descoberta. É quase igual aquela sensação que você passava na frente do R$1,99 e fala, cara, nem sei o que eu vou comprar, mas eu vou entrar porque eu sei que tem coisa boa aí para eu comprar. Perfeito. O perfil de quem compra na Shopee é exatamente a mesma. Ele não entra para necessariamente comprar determinado produto, ele vai simplesmente navegar no aplicativo e encontrar. Tenho medo de baixar o aplicativo, inclusive. Eu não baixei. Esse dia eu precisava de um negócio pra minha mãe, eu baixei e já excluí. Porque se tu fica ali navegando, velho... Cara, e é um click buy, então é um clique, já foi. Epa, já tô recebendo. E é interessante porque eu particularmente faço questão de usar, porque eu sou apaixonado pelo dinamismo que as plataformas têm em trabalhar o nosso consumo. Porque... você não sabe o que quer até que realmente você mostre para você o que você quer. E o marketplace ele vem numa pegada de realmente facilitar e trazer comodidade para o nosso dia a dia. Esse know-how da Shopee, ele vem da empresa que é dona do grupo da Shopee, que é a Garena. Não sei se vocês sabem, a Garena é basicamente uma empresa que ela é dona do Free Fire. O Free Fire é um jogo, talvez é um dos jogos mais baixados da atualidade. Porque ali... ele é free, gratuito também. É sério, é gratuito, na Play Store. E veio numa proposta de ser gratuito por conta do concorrente dele ser pago, né? Exato. E daí, claro, obviamente que dentro do jogo você vai ter tem toda uma oportunidades gamificação. De comprar coisas. Com certeza. Inclusive, essa estratégia de entender muito bem a usabilidade dos aplicativos e entender também as gamificações fizeram com que a Shopee, de uma forma muito rápida, crescesse. Eu tive uma reunião na semana retrasada com eles e eles compartilharam os números em relação à quantidade de vendedores e é surreal. Hoje a Shopee ela já tem mais de 3 milhões de vendedores no Brasil. Senhora. 3 milhões de vendedores no espaço de tempo de 3 anos. O Mercado Livre está fazendo esse ano 25 anos e só no Brasil a gente tem 4 milhões de vendedores. Então é realmente olhando para o lado falando, cara, tá acelerando o negócio. Aqui demorou 20, aqui 3. Nossa Senhora. Esse é o segredo, né, da digitalização, né? O que antes levava-se 10 anos, hoje leva 1 ano. Ainda com o IA, ainda inteligência artificial. Cara, vai acelerar ainda mais. Eu passei por esse processo também de aceleração, que foi a pandemia, né? Para você ter uma noção, o Mercado Livre ele cresceu em 6 meses, o que era previsto em 6 anos. E, graças a Deus, eu estava lá e agregando.
O grande ano para BD, infelizmente, foi um ano muito triste para o mundo, que foi o ano de 2021. Nós saímos de 4 milhões para 20 milhões assessorados por mês. E, obviamente, com o advento da pandemia e, claramente, pela criação do ecossistema. Porque em 2020 nós saímos de 150 milhões para 150 mil para 4 milhões. E no ano seguinte a gente saiu de 4 para 20. Nossa. Porque, obviamente, eu defini qual era a persona que eu queria atender através da consultoria, que é o meu principal negócio. E aí, por isso tu foi para São Paulo? Por que tu foi para São Paulo? Cara, eu fui para São Paulo porque, principalmente em 2021, por conta dessas oportunidades, e principalmente ali no início do ano de 2022, eu fui muitas vezes para São Paulo e sempre que eu ia eu ficava uma semana. Daí eu me Sei peguei... né? Acho que fui 6 vezes 7 ano passado. Esse ano já tô com a agenda programada. Cara, e daí você para pra pensar, fala... E eu sempre ia de ônibus, eu ia de carro, entendeu? Eu não tinha dinheiro ainda, por mais que a empresa tava crescendo, eu tava investindo tudo na empresa. E eu não me dava o luxo de pagar um avião pra ir, então... era muito trabalhoso para ir, era muito cansativo, e daí eu coloquei na ponta do lápis e falei, cara, o que me prende aqui? Inclusive, tinha um grande sonho, ir para fora do país. Eu comecei a procurar qual país eu queria ir e tal. Falei, poxa, seria muito legal ir para os Estados Unidos. Daí algumas pessoas falaram para ir para outros países. E uma pessoa falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou, cara, você quer sair do Brasil? Então você vai para São Paulo. Porque você vai ver que em São Paulo tem uma diversidade absurda que você vai sentir realmente em outro país. E de fato é. De fato é. Tu não tem ideia que tem atrás de uma portinha numa casa velha. Aí tu entra... Que é isso, cara? É um palácio, cara, entendeu? E é incrível ou um restaurante foda. Exatamente. Ou um lugar massa. Enfim, sempre tem uma surpresa atrás de uma parede que tu não dá um real, assim, Não dá passando nada, na frente. e tem... Até, inclusive, eu me Interessante surpreendo isso. quando eu visito algumas empresas, fabricantes, inclusive, que estão lá em São Paulo, e são fabricantes grandes. Então, o que eles menos querem é chamar a atenção do local que eles estão. Então, a fachada, assim, super feia. Quando você entra, assim, poxa, galpões e galpões, é surreal. Massa. E tu fez muita visita presencial para fechar negócio lá em São Paulo. Isso te ajudou também, estar presente ou Por não? incrível que pareça, eu acho que São Paulo é que você tem, obviamente, acho que parte de você, essa energia de realmente querer fazer negócio. Mas eu senti que, cara, só o fato de eu estar em São Paulo, muita coisa começou a virar para mim. Principalmente por conta dos convites. Quando eu morava aqui em Santa Catarina, poxa, Santa Catarina é um paraíso, é maravilhoso. Só que você tem uma oportunidade de ir num evento, por exemplo, na sexta-feira, já era. Você não tem o que você fazer. Ou você pega um ônibus e fica a noite inteira e chega lá super cansado, ou você paga absurdamente caro um avião. E por esse motivo, com certeza, isso agregou para a gente fechar mais negócios. Interessante, interessante. E como é que funciona hoje o teu time? É remoto? É tudo num local? Tem escritório? Sempre foi remoto? Quais os desafios? Cara, sempre foi remoto. Desde 2020, quando basicamente eu comecei a atuar de maneira solo, digamos assim, eu trabalhei no home office. E eu partia da premissa que essa liberdade, ela vinha consigo uma responsabilidade enorme, mas que eu poderia negar de ter talentos bons no meu time por conta de querer só desenvolver em determinado local. E como particularmente eu sempre fiquei viajando, visitando cliente ou basicamente indo em evento, eu falei, cara, não tem onde eu montar uma equipe, então a empresa vai crescendo simplesmente no home office. Hoje a gente paga o preço também de ter toda a equipe em home office. Eu não estou ainda careca, mas provavelmente se a gente continuar home office por uns 2, 3 anos, provavelmente eu vou ficar careca. Porque essa responsabilidade, ela tem consigo uma característica que é pessoal, entendeu? Que é a autodisciplina. Então, você tem que ser muito autodisciplinado para que você tenha resultado no home office. Você não pode negligenciar só porque você está em casa, trabalhando de casa, que você, a partir das 8, você não tem que estar ali sentado na mesa, trabalhando, pensando na empresa, entendeu?
Isso eu passo, essa visão para todos os colaboradores que a gente tem na empresa. Hoje a gente tem 17 pessoas e 100% da equipe é home office. A gente tem os líderes de área, então, basicamente, a gente tem as reuniões de lideranças e os líderes conversam com as pessoas mais nível operacional e funciona muito bem, cara. Mas, basicamente, como eu disse, acho que a gente paga o preço também de ter uma oportunidade de troca num cafezinho, ou de, basicamente, você pegar a pessoa fazendo uma apresentação comercial ou um consultor e você tá ali, dá um feedback rápido, entendeu? Total. E isso, com certeza, acelera o desenvolvimento não só da empresa, mas dos colaboradores, né? E como é que hoje tu atrai cliente para tua consultoria? Feiras, eventos, palestras? Resultado. Graças a Deus, hoje a gente tem muito resultado. Para você ter uma noção, desde 2020 até então, a gente já teve a oportunidade de atender mais de 600 vendedores, o faturamento acumulado de mais de $500 milhão de vendas. Então, essa autoridade, esse conhecimento faz com que hoje, graças a Deus, a gente tenha mais cliente entrando do que oportunidade da gente atender. Eu costumo falar que esse trabalho da consultoria, ele escalona, não tem como escalar um trabalho de consultoria, então eu tenho que treinar o meu consultor e esse consultor tem que estar capacitado para que ele consiga entregar uma experiência e reter o cliente e entender que a jornada dele não é simplesmente treinar sobre um canal. Certo. A gente está falando sobre gestão dos pilares da empresa. Tá. Então, gestão sistêmica, operacional. Dentro da estratégia a gente tem o marketing. Então, dentro do marketing conecta com a nossa agência. E, basicamente, a gente trabalha em cima dessa base que foi gerada desde 2020 de referências. Tá, e quando entra um cara novo, como é que tu estipula se é o teu colaborador A, B ou C que vai atender? E se ele tem um tempo disso? É 6 meses o plano? É 8 meses? É 12 meses? É a vida toda com o cliente? Isso é bem interessante, porque no crescimento da operação a gente começou a perceber que tinha pessoas que basicamente se davam melhor com determinadas áreas ou determinadas plataformas. Então, basicamente, quando a gente fecha o negócio, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico da operação. Eu costumo falar que a gente faz um trabalho praticamente como se fosse um médico, a gente faz um diagnóstico e daí receita um prontuário e, obviamente, vai ter um doutor que vai atender ele. Esse doutor tem muito a ver com a dor dele, né? Então, se hoje a gente pega um cara com dor de gestão sistêmica, eu tenho um cara mais técnico que vai atender esse cara. Ou se é um cara, uma gestão mais operacional, a gente pega um cara que é mais de RH, de recursos humanos, que vai saber trabalhar um pouco mais questão de processos, pessoas. No âmbito estratégico, a gente trata que, como consultores, todo mundo tem que dominar. Dentro do âmbito estratégico, a gente tem o processo de compra, temos o processo tributário, temos o processo financeiro e temos o processo de marketing. Tem também um ponto bem interessante, é que cada canal, como por exemplo a Amazon, Mercado Livre, Shopee, Shein, Americanas, entre outros, eles se comportam de determinadas maneiras. Então, a gente também tem pessoas no time que se destacaram mais, por exemplo, em Mercado Livre, pessoas se destacaram mais em Shopee, em Shein, em Americanas. E quando eu vejo que tu viaja pra caramba, assim, então, poxa, tu tá, sei lá, dando... Semana passada eu tava no Rio de Janeiro, cara. Numa palestra e num rolê diferente lá e, enfim, Eu amo viajar. capacitando gente, feira, com stand gigante, enfim, esse rolê todo, por que disso tudo? O propósito. Quando ficou claro que o propósito era ajudar a desenvolver pessoas e negócios digitais por meio de educação, gestão e tecnologia, começou a explicar o porquê que eu estava fazendo isso, entendeu? Até muito do trabalho que a gente faz interno com os nossos colaboradores é para que realmente a gente desenvolva eles, para que eles desenvolvam os negócios digitais, que primeiro é o negócio dele. Hoje 100% do nosso time, ele é PJ, entendeu? Então, eu falo pro cara, você não trabalha para mim, você trabalha comigo. E olha quem nós somos, não quem o Bruno é. O Bruno em si, ele talvez é um cara que basicamente criou tudo isso. Mas o que fez crescer tudo isso, não somente os meus colaboradores, mas os clientes. Acho que esse alinhamento de mentalidade, até com o vendedor que começa a trabalhar com a gente, é muito importante para a gente ultrapassar
essa concepção de, cara, tô contratando alguém para me ajudar a vender online. Não, você está contratando alguém para te ajudar a desenvolver pessoas e negócios digitais por meio de educação, gestão e tecnologia. Muito bom, muito bom. E esse propósito engloba você e a empresa, você é a empresa, né? Exatamente. Não tem como eu fugir, sabe? Inclusive, eu fico brincando que eu sou a Lu do Magalu, né? Eu sou o Bruno da BD Consultoria. Mas hoje a BD ela já tem vários rostinhos. Basicamente, nem todo mundo tem, talvez entre aspas, essa cara de pau de ficar metendo a cara, fazendo vídeo, gravando, que é algo que eu entendo também que são características que são desenvolvidas e que tem pessoas que não se sentem tão à vontade e outras pessoas que vão se sentir mais à vontade, né? Perfeitamente. Eu lembrei de uma história que tu me contou uma vez, que eu nem lembrava mais, que é da sacola que eu te dei do Mercado Livre uma vez. Cara, que verdade. história é essa aí, cara? Isso é muito legal, porque é engraçado o quanto as coisas elas vão basicamente acontecendo e tem coisas tão pequenas, às vezes, que você faz, que para quem está recebendo é muito grande. Você teve a oportunidade, há um tempo atrás, e você é um cara que... 2019. 2019. E você sempre participa de feiras e tudo mais, bem curioso, né? Bastante. E basicamente você estava participando em 2019 do Mercado Livre Experience. Yes. São Paulo. Eu me lembro que você não só trouxe basicamente Era um kit, né? uma sacolinha do Mercado Livre, uma mochila que tinha alguns folders que provavelmente se passou lá nos stands e pegou, mas você me trouxe um McDonald's, cara. Não sei se você lembra disso, mas eu sou apaixonado por McDonald's. Em Rio do Sul não tem McDonald's. Eu acho que o lugar mais próximo para você comer um Mac talvez seja Blumenau. E eu não tinha oportunidade. E, putz, você me deu um McDonald's. Eu falei, caramba, cara. Puta, esse cara é o cara que eu mais gosto aqui. Te comprei pro McDonald's. Não, mentira. Mas o contexto ali é que eu tava muito motivado a entregar o meu máximo naquela oportunidade, que era, cara, você tem duas indústrias, tinha uma indústria na mão e você tem a oportunidade de realmente fazer isso daqui ser um grande negócio. E aquilo ali, o fato só de você trazer a sacolinha, me motivou cada vez mais de realmente abraçar a oportunidade e entregar o meu máximo. A gente não tem noção, né? O quanto impacta com um ato... Nenhuma noção. E coisas muito pequenas. Muito pequenas. Só né? que faz muita diferença, né? Super. E sobre esse livro aí, que tá aí na mesa, legal, o que é esse negócio? Como surgiu? Isso daqui Qual a dificuldade foi de escrever esse negócio? Foi complexo, cara. Foi bem complexo. Porque, primeiro que a gente idealizou o livro o ano passado, quando a gente basicamente lançou ele na Feira do Empreendedor do Sebrae. E o perfil de quem vai numa Feira do Empreendedor do Sebrae, obviamente a gente tem grandes empresários ali, mas a grande maioria é pessoas que estão começando a empreender. Sair do 0 pro 1. MEI. MEI. E daí eu pensei, cara, o que eu poderia entregar de benefício para esse cara, um brinde. E daí eu falei, cara, eu vou escrever um livro. Vou escrever um livro porque, primeiro, eu quero ter essa notoriedade de ter um livro lançado pela BD Consultoria. E foi um baita presente para quem realmente está saindo do zero. Esse livro, ele vem numa espécie de guia para ajudar o vendedor que está começando do zero a performar dentro do Mercado Livre, que é o maior e-commerce da América Latina. Entendi. E aí, alguém te ajudou a escrever? Uma editora? Como é que é? Não, nenhuma editora. Eu tenho um tio meu que produziu já alguns livros. Eu liguei pra ele, falei pra ele, cara, eu tenho 45 dias pra escrever um livro. Ele falou, Brunão, desiste, cara. Você não tem como escrever um livro jamais em 45 dias. Eu falei, cara, que bom que você falou isso, porque eu gosto de ser desafiado. E foi esse espaço de tempo. Por incrível que pareça, esse livro, ele começou em 45 dias. Nas últimas semanas, assim, foi super intenso, porque a gente tinha que corrigir a gramática, tinha que corrigir a estruturação. Daí eu falei, putz, precisa colocar mais um conteúdo. Daí mudava toda a diagramação do livro. Foi super desafiador. Eu não escrevi ele sozinho, eu basicamente tive o apoio da minha equipe no lado de design e principalmente curadoria de materiais para trazer algo que realmente falasse bem e de uma forma clara para esse cara que realmente está saindo do 0 pro 1. Massa. E esse livro
doado, não era? Doado, puramente doado, com o objetivo de realmente fomentar e aumentar o nosso reconhecimento de mercado, a autoridade e, obviamente, seguir o propósito de ajudar a desenvolver aquelas pessoas e negócios digitais. Total, massa demais. E é legal que você traz isso no teu dia a dia, né? Esse desafio, porque não é só o livro também foi mais um desafio na tua frente que Exatamente. Você traz como oportunidade. Acho que esse é o grande diferencial de Bruno, né? Esse é o Bruno. Massa demais, Bruno. Obrigado por todos esses aprendizados. Algo, Bruno, que tu queira falar que tu não falou, de algum assunto que a gente não tocou, que de repente eu acabei não passando, não perguntando, tá tudo em ordem? Perfeito. Eu acho que talvez algo que eu levo muito para mim é que o destino ele sempre vai conspirar a nosso favor se a gente basicamente ter claro o propósito. Então, reflita sobre o propósito, o porquê que você faz as coisas, o porquê que você quer determinadas coisas, que isso faz com que o caminho ele vá se construindo de uma forma que você olha para o lado e fala, cara, o que eu tenho é o que a pessoa precisa e o que a pessoa precisa é o que eu tenho. E isso faz com que, de fato, os negócios se desenvolvam. Massa. E é importante a gente entender isso dentro da gente, é importante a gente saber por que a gente acorda todo dia, é um dia depois do outro. Por que você está correndo, né? Exatamente. Para onde você está correndo, né? A direção, não é nem a velocidade, é mais direção. Exatamente. Não adianta ir rápido pro buraco, né? Enfim. Algum outro recado, sei lá, uma frase de algum autor, algum livro que tu leu, alguma sacada, alguma coisa que tu carrega pra vida, além do propósito, assim, que tu pode trazer pra gente, que dá esse estalo? A gente teve uma oportunidade de fazer uma matéria pela Terra e eles trouxeram um panorama pra gente analisar em relação ao crescimento das vendas online até 2025. Acho que isso vale para toda e qualquer pessoa que pensa em empreender. Obviamente, empreender no digital tem sim os seus desafios, mas, obviamente, eu sou talvez uma pessoa que eu sempre vou falar que o digital é melhor, mas tem uma grande oportunidade pela frente. O Brasil ele está basicamente na segunda posição do país com mais interesse em empreender. Então, a gente tem muitos empreendedores que vão nascer e, basicamente, se surfar essa onda do online, com certeza vai ter muito sucesso. Acho que essa é uma informação que eu acho que é essencial eu compartilhar. Aproveitem cada oportunidade que a venda online está aparecendo e se adaptem, porque o contexto da venda online é realmente você se adaptar para continuar a crescer. Massa, é testar todo dia, validar, né? Não tem anúncio que vai durar toda a vida, não tem produto que vai durar toda a vida. É uma dinâmica, né, Bruno? Acho que até é bem interessante a questão que você falou do produto, porque geralmente as pessoas elas começam a vender online, elas acertam em determinados produtos e infelizmente elas morrem com um determinado produto, porque basicamente o ciclo de venda online ele é menor do que um de varejo físico ou do próprio e-commerce. No online, principalmente no marketplace, onde a facilidade de entrar novos concorrentes é enorme, basicamente a vida útil do produto, ele termina muito rápido. O segredo para o cara continuar crescendo dentro do canal de marketplace é realmente ele pensar que o sortimento ele tem que ser ampliado de maneira estratégica. E quando eu digo estratégica, é não reinventando a roda. Eu costumo trazer para as nossas reuniões, principalmente quando a gente fala em âmbito de gestão estratégica compra, é a sazonalidade. A gente vai ano, vem ano, a sazonalidade não muda. No final do ano vai vender brinquedo, no início do ano não vai vender brinquedo. Vai vender material escolar. Material escolar. Agora vai começar o frio, vai começar a vender produtos de frio. A gente tem agora Dia das Mães, Dia dos Namorados. Tem muita oportunidade que, se olhar a fundo, você consegue surfar inúmeras ondas. Talvez o que é importante é trabalhar
o modelo de compra do e-commerce próprio, da loja virtual, diferente do marketplace. Isso é bem importante, porque no marketplace você tem que vender o que o mercado quer comprar e o que você tem margem. Dentro do e-commerce, aí sim você realmente tem que ser um pouco mais nichado, ter afinidade com o que você quer vender, porque é necessária essa afinidade para que você conheça a persona e com isso facilite a criação do plano de marketing e tudo mais. E é um produto relacionado com a tua marca, né? Não quer dizer... No marketplace você pode vender N tipo de produtos. E no teu negócio é o teu produto, né? Exato. É a tua Inclusive, marca em jogo. quem vende no marketplace é importante que adapte o processo de compra, porque é muito comum esse processo do D2C, que é a indústria indo direto para o canal de marketplace. E é inevitável, muitas vezes, até por ganância das distribuidoras, em aproveitar essa alta demanda que ele descobre através de você que está revendendo. E o contexto é que você que revende um produto ou até mesmo que distribui, é importante que você comece a pensar no processo de importação. A importação, a fabricação, ela dá basicamente uma margem de contribuição que realmente se sustenta nas vendas através do marketplace. Se você revende, infelizmente, sua margem ela sempre vai ser mínima, assim, sabe? Tu entra no commodity. Exatamente. Né? Aí, Exatamente. Commodity dentro do online hoje é bem complexo, né? Porque tem N outros custos, né? E tem custos, que eles estão disfarçados. Por exemplo, geralmente a gente acredita que o custo de você vender online é o custo de comissão. Você tem o custo de comissão, você tem o custo de frete, você tem o custo de publicidade e você tem o custo de central de promoção, entre outros custos que podem vir a nascer. Por exemplo, se você usar o fulfillment, você já vai ter o custo a mais de fulfillment. Algumas pessoas se assustam quando a gente traz esses números, mas a gente que trabalha na gestão estratégica financeira, a gente tem que deixar claro qual é a margem de contribuição de venda de determinados itens, e a gente tem vendedores ali que achava que pagava 19%, mas paga 40%, 45%, somando todos os custos relacionados à venda online. Bruno, não vale a pena vender online? Poxa, vale, porque senão não estaria milhões de pessoas vendendo. O contexto é você realmente trabalhar estrategicamente a venda online dentro do marketplace para que ela não possa, esse crescimento ali não te mate, né? Perfeito, perfeito. Nossa, foi uma bastante informação, chuva né? de informações, mas que com certeza vai fazer reverberar o teu propósito para muita gente que está nos assistindo, nos ouvindo. Obrigado de novo pelo teu tempo. Obrigado, cara. Obrigado por ter vindo pra cá, né? De novo, é uma trip aí, mas eu sei que tu aproveitou muito o momento aqui na cidade. E não era de hoje, né? A gente já tava pra gravar esse podcast há um tempo aí, e vai e volta, mas que bom. Assim. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de compartilhar conhecimento com a sua audiência. Show. Obrigado. Obrigado de novo. Valeu, pessoal. Gente, obrigado demais por estar até aqui com a gente e nos sigam lá em contcast.com.br, tem todas as redes lá, nos sigam a gente lá. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, tamo junto.